Olá, meu povo, tudo bem? Paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Convido você a ficar aqui comigo para a gente meditar o Evangelho do dia. Estamos nesta primeira semana do tempo comum, sim, passou o tempo de Natal, celebramos domingo passado o batismo, estamos aqui meditando o Evangelho de Marcos essa semana. Então convido você a ficar aqui comigo até o fim. E também você participar do nosso curso de formação teológica e espiritual sobre a terapêutica das doenças espirituais, das enfermidades espirituais. Basta ser membro do canal. Vamos lá então meditar o Evangelho de hoje, 14 de janeiro, nessa quarta-feira, e vamos aí continuar meditando o Evangelho de Marcos. Para nós vai ser muito bom, né? A gente vai aprofundando o Evangelho de Marcos. Olha aí, cada dia que você medita, você vai conhecendo mais do texto de Marcos. Então, Marcos capítulo 1, versículo do 29 ao 39. Vamos com tranquilidade, primeiro eu vou ler, depois você segue comigo na meditação, na reflexão. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, mais uma vez a figura do demônio aparece aqui, né? E muitos doentes vêm até Jesus. Uma das primeiras é na casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, que está enferma. Então vamos com calma, né? Primeiro, a questão dessa familiaridade que Jesus tem com seus discípulos. Porque talvez em nossa cabeça a gente não imagina que Jesus, né, tem essa proximidade assim de visitar, ficar na casa das pessoas, porque nós sempre lemos os textos, sempre escutamos os textos nas celebrações ou quando nós meditamos, Jesus pelos caminhos, pelas estradas, pelos povoados, né? Não, onde ele dormia, gente, né? Com quem ele convivia depois que sai de Nazaré, nessa pregação por toda a região da Galileia? Tem essa proximidade, essa familiaridade, né? E aqui, principalmente na casa de Simão e André. Perceba que as famílias estão muito próximas, né? Pedro e André e a sogra. Então, se tem sogra, tem uma esposa, né? Então, Pedro tem uma esposa. Certamente tem filhos. Então, Jesus participa da vida deles, né, com eles. E Jesus percebe que a sogra de Pedro está com febre, né? Então, contaram a Jesus e ele foi até a sogra de Pedro e segurou em sua mão e ajudou a levantar-se. E a febre desapareceu. Então, aqui a questão das enfermidades, das doenças, que a gente vai ver lá também no nosso curso de formação teológica espiritual sobre como que a ação de Deus é uma ação sanadora, libertadora, né? É uma ação que cura, que sana, né? Que quita, que retira as doenças, né? Que retira as doenças. Então, é necessário a gente voltar à imagem de Jesus como aquele que quer curar, que quer libertar, de querer mesmo, de querer profundo mesmo. Porque às vezes a gente
fica do lado de cá, né, achando que eu tenho que ficar bom primeiro para depois ir até Jesus. Eu tenho que ficar caminhar bem legalzinho, bem perfeito, de forma perfeita para depois eu estar próximo de Jesus. Não, gente, a gente precisa de cura, a gente precisa de libertação. Então, a gente deve ir até o Senhor como nós somos, como nós estamos. Porque quando a gente acha que a gente não deve, é porque na realidade pode ser que a gente quer permanecer naquele estado, né? Então tem que ficar aí atento. Então a ação de Deus é uma ação curativa. E perceba que logo depois, né, olha o detalhe do pôr do sol. Depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes. Então, à noite, né? A imagem na noite na Bíblia tem esse sentido também simbólico, metafórico, de dizer do momento do desafio, né? No momento da luta, onde que a gente não vê com claridade, né? Não vê todas as coisas. Então, logo após o pôr do sol, levaram os doentes. É claro que aqui também tem a questão muito social também, né? A hora que o povo tem tempo, né? Mas vamos olhar esse lado também simbólico, né? Que nos remete para a luta. E levaram a Jesus todos os possuídos pelo demônio. A figura do demônio aqui aparecendo de novo. Então, aquele que causa divisão, aquele que causa enfermidade, né? E Jesus vai libertando, né? Vai curando. A cidade inteira. Gente, olha só que foi a cidade inteira. Lógico que aqui não é como as cidades de hoje, né? São povoados. Mas é muita gente. Então pensa que cansou Jesus, né? Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças. Então nós temos doenças e temos a ação do demônio. Às vezes os dois juntos, né? E não deixava que os demônios falassem. Então não cala, né? Nem deixava, já expulsava. E logo depois de tudo isso, Jesus foi rezar só, de madrugada, né? Depois levantou e foi rezar em um lugar deserto. Então perceba que a necessidade da gente rezar só. E aqui é uma advertência que eu falo de novo, porque é necessário a gente buscar fazer de novo um esforço da gente não ficar rezando, né, somente com o auxílio de alguém, né? Às vezes, hoje, eu já falei que tantas vezes, vou continuar falando, né, porque nós estamos perdendo a capacidade de sermos nós mesmos diante de Deus. Então precisamos, às vezes, hoje em dia, de sempre alguém estar falando no nosso ouvido, uma pregação, uma coisa, rezar conosco. Eu vou rezar junto com o fulano, eu vou rezar com o celular. Eu não estou dizendo que não é bom, que não possa ser. Pode ser. Mas quando é sempre, eu não consigo meditar sozinho, então é preciso a gente desenvolver isso, né? Porque se é sempre, tem algum problema. Eu não sou capaz de caminhar sozinho. Então, essa imagem de Jesus que vai sozinho ao deserto ou a um lugar retirado, também é para nós hoje. Serve para nós. Alfredo, não tem lugar retirado? Tem seu quarto, tem sua sala, né? Tem ou uma chácara, ou um momento que você possa sair, ou tem um parque, ou tem um lugar que você pode, né? Ou na mesa da sua sala, né? Ali tranquilo, com tranquilidade. Tem que ter esses momentos, né? Senão a gente vai ficar doente, senão a gente vai ficar enfermo, ou a gente vai deixar que os demônios tomem conta, né? E aí Jesus continua, né? Todos estão te procurando. Aí Jesus reforça a sua postura missionária. Vamos a outros lugares. Para finalizar, então Jesus é o médico das almas e dos corpos. Ele expulsa os demônios. Ele vai rezar sozinho, e é um convite também para nós hoje, e continua a sua missão. Então nós temos a missão ligada a uma vida de diálogo com Deus, uma vida de oração. Nunca é só uma, né? Nunca é outra. Então sempre são as duas coisas ao mesmo tempo. Se nós temos uma missão, se temos família, se temos trabalho pastoral, tudo isso deve ser feito junto com oração e meditação da palavra, e silêncio, e às vezes rezar sozinho, tudo aí nesse caminhar de vida espiritual. Tudo bem? Abraço. Convido vocês a participar comigo lá do curso de formação, tá bom? Tchau, com Deus. Deus te abençoe.